Olá pessoal, tudo bem? Como havia prometido na aula, ou aliás, desculpa, na aula não, né, no vídeo passado, hoje eu trago um conteúdo aqui para vocês voltado para NR13 em acumuladores, tá? Conteúdo básico também, tá pessoal? Mas com informações um pouco mais específicas, né? Mas para que eu pudesse falar em NR13, eu precisaria falar para vocês também em acumuladores hidráulicos, tá? Então, esse conteúdo de hoje, esse vídeo de hoje, tá? Eu faço uma apresentação básica sobre os acumuladores hidráulicos, tá? Mais especificamente os acumuladores hidropneumáticos. Vou falar hoje aqui especificamente desses acumuladores porque são os comercialmente mais utilizados, tá? Depois, então, eu faço a complementação com algumas informações da NR13, apresento para vocês o que é um bloco de segurança NR13, o porquê que ele é importante e alguns documentos específicos que você precisa ter para fazer a inspeção da NR13 em seus acumuladores. Tá? Se você não assistiu o vídeo anterior, né, o último vídeo, convido você a assistir o último vídeo que eu fiz sobre as normas NR12, 13 e 17 e a importância em 2021, a relação que a gente tem com o ano de 2021 em relação a essas normas, né, dentro do que a gente que trabalha no campo vem percebendo, né, o crescimento, a intensificação da fiscalização em cima dessas normas, né, e as exigências. Então, essas são 3 normas que eu recomendo você fortemente abordar. Recomendo você assistir o vídeo anterior, né? Aliás, o vídeo anterior, vale eu deixar um recado aqui para você. Você encontra o link dele aqui na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo você tem um link da minha página, tá? Lá na minha página tá disponível todos os vídeos, tá? Incluindo o último vídeo onde eu falo das normas e a importância em 2021, tá, pessoal? Faço convite a você acessar a página. Por que eu faço esse convite para você acessar a página? Porque lá na página, no fim da página, tem um campo onde eu gostaria que você deixasse o seu e-mail, tá? 2 motivos que eu gostaria que você deixasse seu e-mail lá. É uma forma que eu tenho de me comunicar com você, lhe mandando um e-mail depois, com conteúdos aleatórios, enfim, avisando você quando eu postar novos conteúdos, né? E o outro é que você deixando seu e-mail lá, eu vou lhe dar acesso a um conteúdo específico relacionado aos assuntos de hoje, tá? Então eu sempre estou atualizando lá os conteúdos específicos, tá, pessoal? Então, como é que funciona? Você vai deixar seu e-mail lá, tá? Aí você vai receber um e-mail meu com o meu nome na sua caixa. Eu preciso que você abra esse e-mail e clique lá na confirmação do e-mail. Tá? Lá no meio do e-mail tem um link de confirmação, eu preciso que você clique lá. Porque senão você não vai confirmar o seu e-mail e eu não vou receber o seu e-mail. E esse processo não vai ser válido. Tá? Então eu convido você a acessar a minha página, deixe seu e-mail lá, você vai receber um e-mail com o meu nome. Então lá dentro desse e-mail você confirme esse e-mail. Aí sim você vai ter acesso ao download do documento surpresa que eu deixo para você, né? É sempre um documento específico, toda semana eu estou trocando. E aí você vai entrar para uma lista onde eu faço o quê? Onde eu encaminho e-mails aleatórios, né? Com alguns conteúdos, enfim, alguns manuais, tá, pessoal? Algumas atualizações. Por que isso é importante? No ano de 2021 eu pretendo intensificar um pouco mais o envio de arquivos, de informações, de atualizações por e-mail, né, para que a gente possa, porque o ano de 2020 eu enviei, eu fiz isso, eu atualizei, mas eu pretendo intensificar um pouco mais no ano de 2021 para que eu possa compartilhar um pouco mais de conteúdos com vocês. Então, por e-mail para mim é sempre mais fácil, tá mais à mão, tá? Então é a forma mais simples que eu tenho de estar encaminhando isso para vocês, tá, pessoal? Então, voltando ao assunto de hoje, tá? O nosso conteúdo de hoje é especificamente sobre acumuladores e a importância em NR13, tá? Para que eu possa explicar um pouco melhor para você, eu convido você a me acompanhar aqui na tela, tá? A qual eu vou chamar agora. Bom, pessoal, então aqui agora na tela do computador, o nosso assunto de acumuladores hidráulicos, né? Falar um pouco mais tecnicamente sobre isso. Aqui, como sempre, a nossa imagem desse belo acumulador hidráulico.
Então, pessoal, para iniciar aqui, uma coisa importante, olhando essa imagem que me faz lembrar, é que os acumuladores hidráulicos, tá? Eles são vasos de pressão que têm algumas funções específicas, né? Algumas funções variando 3 a 5 funções, tá? Mas uma das funções principais é uma função de gerar energia auxiliar, armazenar e gerar energia auxiliar, tá, pessoal? Então, um acumulador ele pode ser montado no sistema, na unidade hidráulica de forma individual, tá? Ou agrupado paralelamente, né? Pode ser montado de forma paralela, agrupado num skid, por exemplo, para somar volumes de acumuladores, tá? Por quê? Porque esses acumuladores, eles têm aí comercialmente, os mais comerciais, ou melhor falando, né? Ele tem seus volumes de até 50 litros no vaso de pressão, tá? Não é o volume útil de trabalho, mas sim o volume útil dele, tá? Descarregado 50 litros. Existe sim alguns acumuladores importados que podem chegar a 100, 120 litros, né? Até, quem sabe mais. Eu não tive a oportunidade de ver um acumulador de volume maior, tá? Mas os acumuladores comerciais geralmente são acumuladores de até 50 litros. Então, o que se faz quando se precisa de 100, 200 litros de volume de troca? Se aplicam aí 2, 4 acumuladores e um banco de acumulador. Tá, pessoal? É muito mais, tecnicamente, ou economicamente, comercialmente, ele é viável, né? E até mesmo para questões de manuseio, né? Para você manusear um acumulador desse é muito mais fácil você montar. Você consegue acomodar fisicamente melhor do que um acumulador único de 200 litros, por exemplo, se fôssemos considerar, né? E por questões técnicas de construção dele, né? Para suportar a pressão de trabalho deste produto. Tá, pessoal? Visto que um acumulador hidráulico, tá? Ele trabalha geralmente em duas classes, em duas faixas de pressão. Tá? Uma com pressão máxima de até 210 bar e outra com pressão máxima de até 350 bar. Acumuladores mais comerciais, como eu digo, como eu menciono aqui, né? Temos acumuladores que podem chegar a 600 bar de pressão, enfim, mas aí nós estamos falando de outra categoria de produto, tá, pessoal? Então, a gente fala sempre que procuro trazer experiência do que é mais comercial, do que é aplicável, do que você vai encontrar na indústria. Então, o que você vai encontrar na indústria? Acumuladores de até 210 ou 350 bar e acumuladores de até 50 litros de volume. Pessoal, existe aí basicamente alguns tipos de acumuladores, de carregamento de acumulador. Quando eu digo carregamento, é o sistema de funcionamento dele, tá, pessoal? Uns por mola, outros por contrapeso, mas alguns princípios de funcionamento, né? Mas eu não vou me adentrar nesses modelos de acumuladores, porque não são acumuladores que você vai encontrar na indústria. Tá? Então, eu estou focando aqui no produto base, no produto que você vai encontrar, no que você vai ver pela frente. Não adianta a gente falar de coisas que a gente não vai ver. Então, pessoal, os acumuladores que a gente vai encontrar na indústria são acumuladores que a gente chama de hidropneumáticos. Tá? Por que eles são hidropneumáticos, pessoal? Porque eles são acumuladores que eles têm a sua energia interna, ou sua movimentação, sua função, através da compressão e descompressão de um gás. Tá? E esse gás é especificamente o nitrogênio. Tá? Então, esses acumuladores hidropneumáticos, obrigatoriamente, devem ser carregados sempre com o nitrogênio, que é um gás inerte. Vale eu ressaltar várias observações aqui, então a gente vai falando e vai recordando de várias situações, né? Obrigatoriamente deve ser carregado com nitrogênio, acumuladores de hidropneumáticos. Por quê? Porque o oxigênio, por exemplo, tá? Ele é um gás que, se carregado nitrogênio, tá? Pelo fato de ele ter uma composição de vários... Aliás, desculpa, o oxigênio não, o ar pneumático, vamos dizer assim, porque supondo que você tivesse aí o ar pneumático a uma pressão que pudesse ser carregável a bexiga do nitrogênio, você não pode, a bexiga do acumulador, você não pode carregar essa bexiga ou esse acumulador, fazer essa pré-carga com ar comprimido. Por quê? Porque o ar comprimido ele é composto de vários gases.
dentre eles o nitrogênio, tá? Então você tem o nitrogênio e você tem o oxigênio, então, dentre outros gases. Então, com a composição de oxigênio, tá, pessoal? O oxigênio, ele é um dos elementos principais para combustão, tá? Então, a combustão, o fogo, ele precisa de 3 elementos, né? Ele precisa do combustível, ele precisa do oxigênio e ele precisa da centelha, tá? Então, pessoal, o oxigênio é um dos 3 elementos do fogo, tá? Então, da combustão, nós não podemos, de maneira nenhuma, carregar a bexiga de acumulador com ar comprimido, porque ele contém oxigênio na sua composição, tá? Então, isso é uma informação importante, tá? Para a gente ressaltar aqui. Então, a carga do acumulador hidropneumático é feita exclusivamente com nitrogênio, que é o gás inerte, tá, pessoal? Aí nós temos, dentro dos acumuladores hidropneumáticos, alguns tipos de acumuladores, né? Alguns princípios de funcionamento que eu vou passando aqui mais especificamente para vocês e falando um pouquinho deles, bem como as funções que a gente pode ter nesses acumuladores, tá? Ressalto aqui, pessoal, que o assunto que eu estou passando aqui para vocês é um conteúdo mais abrangente, um conteúdo mais básico, tá? Não é tão específico, não vou explicar tecnicamente sobre os acumuladores, não vou explicar tecnicamente sobre a NR13, não vou explicar tecnicamente sobre manutenção de acumuladores, que são importantíssimos, né? Os quesitos que a gente deve adotar na manutenção de acumuladores, tá? Lembrei agora aqui de falar para vocês que o nitrogênio, que é o gás que carrega aqui, que faz a pré-carga desse acumulador, ele é composto no ar comprimido também, né? E aí eu lembrei de um assunto muito bacana que eu tenho, que eu já abordei no passado, que são os geradores de nitrogênio, tá, pessoal? Convido você a assistir o meu vídeo de geradores de nitrogênio, tá? Que está disponível lá na minha página. É um vídeo muito bacana, tá? Enfim, tem várias aplicações de nitrogênio aí, tem várias aplicações de indústria alimentícia, de bebidas, inclusive em sistemas hidráulicos, como eu já havia mencionado naquele vídeo especificamente. Tá? Então, vamos seguindo aqui com os nossos acumuladores. Tá? Como eu mencionei antes, nós temos alguns tipos, alguns princípios de funcionamento, ou alguns tipos, porque princípio de funcionamento é o acumulador hidropneumático. Então, nós temos alguns tipos de acumuladores hidropneumáticos, tá, pessoal? Dentre eles, o acumulador de pistão. É um acumulador, eu costumo elencar que ele é o segundo acumulador mais usado, tá? Então, ele consiste basicamente de uma carcaça e um pistão móvel, tá? Um êmbolo interno. Então, aqui nós temos ele em corte, a carcaça, né? Similar a uma camisa de cilindro, e um êmbolo interno, um pistão, que faz a movimentação. Como funciona ele? Aqui embaixo nós temos uma simulação de tubulação, tá? Então, supondo que a bomba esteja enviando o fluxo de óleo, tá? Que vai adentrar no acumulador e o sistema vai gerar pressão suficiente para que esse óleo comece a pressurizar aqui internamente, tá? Vai chegar numa pressão X que o volume de óleo vai fazer o pistão movimentar, fazendo a compressão do nitrogênio aqui internamente, tá? Até o ponto que existe o equilíbrio entre as pressões, tá? Então, você faz o que? Isso nós chamamos de carregamento. Tá? Quando existe a necessidade de uso do fluido, seja por um cilindro, seja qual for, vai acontecer o que? Vai acontecer uma despressurização aqui, uma depressão, que vai fazer com que esse fluxo, com que o gás energize o pistão aqui, né? O gás energiza esse pistão, fazendo o quê? Expulsando esse óleo aqui de dentro, fazendo movimentar um outro fluido, enfim, gerando uma energia hidráulica, por exemplo, através do acumulador. Tá? Então, o gás ocupa o volume de cima do pistão, que está aqui, né? Que fica comprimido, conforme o líquido é inserido, conforme eu havia comentado aqui. Quando o acumulador fica cheio, a pressão do gás se iguala à pressão do sistema. Tá? É quando há o equilíbrio de pressão. Uma informação muito bacana aqui, tá? É que aí eu mencionei em volumes de acumuladores, né? Que eles podem variar de 0,6
1, 2, 4, 5, 10, 20, 24, 50 litros, enfim. Esses volumes são relacionados ao volume da carcaça, tá? Porém, cada aplicação específica vai ter um volume útil. Por que eu estou falando isso? Porque um acumulador, tá? Ele vai ter aqui, quando ele equilibrar as pressões, o pistão vai parar, não significa que ele vai parar no fim do curso, né? E quando eu não tiver mais necessidade do óleo aqui, o acumulador também vai parar, não significa que ele vai descarregar todo, tá? Porque a pressão nunca vai chegar a zero. A pressão do sistema, por isso que a gente trabalha quando especifica e dimensiona um acumulador com a pressão 0, que é a pré-carga, que é o gás, a pressão 1 e 2, que é a pressão máxima e mínima do acumulador. Então, esse acumulador, esse pistão nunca vai chegar no máximo do curso para cima nem para baixo. Então ele vai ter aqui um curso aqui dentro, tá? Que vai determinar o que? Esse curso, esse volume aqui, desse ponto 1 ao ponto 2, vai ser o volume útil para esse circuito e essa aplicação especificamente. Então isso aqui é muito bacana eu explicar para vocês, tá, pessoal? Bem como aqui ao lado a imagem do nosso acumulador de pistão, tá? Tá aqui a carcaça dele, retilínea, né? Um cilindro, o pistão aqui internamente, tá? Então esse é um acumulador de pistão, bem conhecido aí na indústria também, né? Temos aqui também, pessoal, o acumulador de bexiga, tá? Ele tem o mesmo princípio de funcionamento do acumulador de pistão, só que a construção dele é diferente. Quando eu digo princípio de funcionamento, eu digo por quê? Porque ele vai ter aqui a entrada do fluxo de óleo, também da mesma forma, impulsionado pela bomba. Depois vai ter também aqui uma despressurização através da necessidade do sistema de utilizar o óleo, né? Então esse óleo vai entrar aqui, tá? Vai pressionar essa bexiga para cima. Essa bexiga está pressurizada com nitrogênio, tá? Ela vai pressurizar e se comprimir, reduzir o seu espaço até o ponto em que exista o equilíbrio das pressões hidráulica e pneumática. Pneumática, quando eu falo, desculpa pessoal, pressão do gás, do nitrogênio, tá? Quando houver esse equilíbrio de pressão, tá? Então o volume de óleo vai parar enfim, de se preencher de óleo esse acumulador. Lógico que esse formato aqui dessa bexiga é descarregada. A bexiga, quando ela carrega, ela comprime, é importante aqui, tá? Eu fazer uma ressalva. É importante aqui, na manutenção de um acumulador hidropneumático, executar a correta montagem, a correta manutenção, a bexiga no volume correto, para que essa bexiga ela possa ser comprimida uniformemente, tá? E ela não possa ser comprimida para um lado, para o outro, ou ficar ruçando na parede do acumulador de uma forma equivocada, sob o risco de você danificar a bexiga e estourar essa bexiga, né? Porque essa bexiga ela é feita de um material de borracha, um elastômero, tá, pessoal? Então isso é muito importante, a correta manutenção desse acumulador, né? Para que você garanta a vida útil e funcionamento dele. Eu particularmente acho esse acumulador o melhor acumulador que tem, porque ele atende a várias funções e eu acho esse um acumulador mais, vamos dizer assim, mais eficiente, tá, pessoal? Então aqui o acumulador tipo balão, que conheço como bexiga, tá? Consiste de uma bexiga de borracha sintética dentro de uma carcaça de metal. A bexiga é enchida com gás comprimido, tá? Com nitrogênio, tá? Uma válvula tipo assento, que é essa válvula aqui inferior, localizada no orifício de saída, fecha o orifício quando o acumulador está completamente vazio e evita que a bexiga seja extrudada para o sistema. Isso aqui é uma segurança, tá? Para evitar com que a bexiga ela adentre nessa área aqui, tá? Visto que se ela adentrasse nessa área aqui iria danificar, né? E visto que é um elastômero, que ele vai procurar o caminho, ela vai procurar se expandir ao máximo, tá, pessoal? Então aqui tem algumas características específicas, né? A construção desse acumulador aqui, ele tem esse tipo, é uma construção tipo cilindro. Aqui nessa parte inferior nós temos a composição da válvula e a entrada do fluido do processo. Aqui em cima nós temos a válvula de gás, onde a gente faz a pressurização do gás nitrogênio, tá?
Quando a gente vai fazer uma reposição de bexiga ou um reparo de manutenção, essa bexiga ela é trocada sempre por essa parte inferior, tá? Então você faz a manutenção e você troca a bexiga na parte de baixo para cima, tá? Então aqui algumas informações interessantes sobre acumulador de bexiga, né? Acho ele um acumulador, pelo pouco que eu conheço, na indústria é o acumulador mais usado, é o que você mais vai encontrar, tá? Pela sua versatilidade de aplicação e por suas funções combinadas, né, de energização, absorção de picos de pressão, enfim, uma série de funções aí que ele se comporta ter um tempo de resposta melhor, tá, pessoal? E nós temos então o que? Um acumulador de diafragma. Esse acumulador, vale eu ressaltar aqui que o acumulador de pistão e de bexiga são acumuladores que eles se enquadram na mesma gama, na mesma classe de volume, pressão, né? Executam mesmas funções. São acumuladores que eles competem entre si nas aplicações. Já o acumulador de diafragma, aqui exposto nessa imagem, tá, pessoal? Ele é um acumulador para pequenos volumes, onde o acumulador de pistão ou de bexiga não se comportam bem, tá? Onde a construção não se permite que você tenha um acumulador de bexiga e de pistão. Como, por exemplo, acumuladores de 0 a alguma coisa até 2 litros. Então, um máximo de um acumulador de diafragma que você vai encontrar vai ser um acumulador de 2 litros. É o maior tamanho possível dele, mas aí você também já vai ter poucas aplicações desse cara. Então, acumuladores de bexiga, geralmente você vai encontrar em 0,5 litros, 1 litro, tá? Até 1,5 litro, tá, pessoal? Então, é comum você encontrar acumuladores de diafragma nesses pequenos volumes, tá? Diferente dos acumuladores de pistão e de bexiga, que você tem a possibilidade de executar manutenção, tá? Os acumuladores de diafragma você não executa manutenção. Você consegue fazer uma pré-carga, tá? Até não muito recomendado, né? Porque esses acumuladores eles são caracterizados como acumuladores descartáveis, tá? Danificou, você põe um novo. Então, esses acumuladores eles não permitem com que você troque o diafragma, tá? Aqui eu tenho uma exemplificação já em cores, né? Da mesma forma que os anteriores, ele tem o fluido passando aqui, a tubulação, o óleo entrando e fazendo a mesma função de pressurizar o gás, e quando houver uma despressurização, o gás vai fazer o movimento contrário de expulsar o óleo, tá? Aqui na sua construção do diafragma, ele tem uma base metálica para evitar a extrusão do diafragma, porque esse diafragma ele vai, quando houver uma despressurização, o gás vai empurrar o diafragma contra essa parede aqui inferior do acumulador, né? Então você tem a proteção também aqui do diafragma. O diafragma, como a imagem própria mostra, ela é composta de uma membrana de elastômera também, né? Dividindo as duas câmeras de uma forma, não em volumes iguais, mas ao meio, né? E de uma forma reta, que é uma membrana reta, que praticamente reta, né? Que ela vai se formar de acordo com a carga, se tiver mais carga de gás ou de óleo aqui, tá, pessoal? Então, o acumulador tipo diafragma geralmente tem uma forma esférica, né? Dividida em 2 hemisférios de metal, muito bem explicativo aqui, que são separados por meio de um diafragma de borracha, tá? Sintética. O gás ocupa uma câmara e o líquido ocupa a outra câmara. Então, o gás ocupa essa câmara superior e o líquido a câmara inferior. Tá? Diferente de outros acumuladores, esse acumulador não tem válvulas, né? Você não vai encontrar válvula aqui embaixo, você não vai encontrar válvula para carga do gás. Tá? Então, você tem aqui sim uma espécie de plug, onde você tem aí alguns carregadores adaptados para fazer a carga desse acumulador, tá, pessoal? Pela sua simples composição e para mesmo forçar a você fazer uma reposição dele e torná-lo descartável, tá? Então, lembrando aqui, esse é um acumulador utilizado em pequenos volumes, tá? Da mesma forma que os anteriores, tem as suas funções específicas que eu vou falar para vocês aqui agora.
Das funções específicas dos acumuladores, tá? Nós temos as aplicações, então, da seguinte forma. Os acumuladores eles podem desempenhar uma gama muito grande de funções no sistema hidráulico. Algumas dessas funções são manter a pressão do sistema. Bom, como eu posso exemplificar isso, pessoal? Vamos lá. É comum em prensas você ter essa função, tá? Uma máquina de alta ciclagem, você tem lá uma bomba enviando óleo para frente, né? Abastecendo o circuito hidráulico. Uma máquina de alta ciclagem, ela, ou com muitos cilindros, ela vai ter aí um consumo a qual, por exemplo, deixa eu usar uma exemplificação melhor, tá? Uma exemplificação melhor. Vamos considerar que você tenha lá uma morse. Você precisa de uma morse hidráulica. Você precisa manter essa morsa fechada durante o processo de execução, tá? Tipo uma trava. E você não pode fazer com que haja uma despressurização dentro desse cilindro, essa morsa acionada por um cilindro, porque senão você vai soltar uma carga, você vai soltar alguma coisa e causar um acidente. Tá? Então, para manter essa morsa, esse cilindro fechado, geralmente se usa lá uma válvula de centro fechado, uma retenção pilotada, ou qualquer coisa nesse sentido, para que você estanque o máximo possível de óleo. Só que nenhuma válvula ela é 100% estanque. Ela tem sim sempre seus vazamentos. A melhor válvula, ou uma válvula com a melhor estanqueidade, ela vai ter vazamentos aí de 3 a 5 gotas por minuto. Sim, vai ter. Então, para garantir que a gente fique com o cilindro acionado, pressurizando, essa morsa fechada na carga, durante todo o nosso tempo, para que a gente não corra risco, a gente pode pôr um acumulador nessa linha do cilindro, fazendo com que a gente tenha um volume armazenado de óleo para compensar essa fuga das válvulas. Tá? Então você vai ter aí um acumulador sempre pressurizando para garantir isso. Se você ficar aí 5 dias, por exemplo, com esse acumulador pressurizando essa carga lá, essa morsa fechada, e você precisa garantir que ela fique fechada com a mesma intensidade de força pelos 5 dias, então nós temos também uma opção, por exemplo, de pôr um pressostato, né, nessa linha desse acumulador e monitorando essa pressão do sistema, fazendo com que quando essa pressão caia a um nível X de segurança, a bomba ligue, pressurize o acumulador novamente ao nível, a pressão máxima dele e desligue automaticamente alguns segundos ou frações de segundos. E a máquina fica lá mais 1, 2 dias pressurizada por esse acumulador. Tá? Então você pode ficar aí esse acumulador como a manutenção da pressão do sistema, faz com que você possa ficar 5 dias, por exemplo, segurando uma carga, fechando uma morsa, qualquer coisa nesse sentido, sendo que o acumulador está ali suprindo essas fugas das válvulas. Tá? Então, uma manutenção da pressão do sistema. Desenvolver um fluxo no sistema seria talvez a função mais utilizada. Tá? Uma energia auxiliar, é o que eu costumo chamar. Por exemplo, você precisa, tá, avançar um cilindro com uma alta velocidade. Aí você tem um cilindro grande ou médio, por exemplo, e você precisa elevar ele com uma alta velocidade. Para que você faça isso, digamos que você precise lá de uma ultra alta vazão, uma bomba enorme, tá? Só que o seu curso, por exemplo, é um curso, digamos que você não tem um curso tão grande e o problema seja o tempo de acionamento. Você precisa avançar esse cilindro em 0,5, 0,3 segundos. Então o que você faz? Você põe acumuladores para auxiliar essa vazão, tá? Para fazer com que esse cilindro, tá? Você vai lá, você carrega, você põe uma bomba pequena, você carrega os acumuladores no tempo em que o cilindro não está atuado, né? É possível você fazer isso, você carrega os acumuladores e digamos que o seu ciclo de máquina seja que a cada 30 segundos, a cada 1 minuto você precisa acionar esse cilindro. Ou a cada 5 minutos, por exemplo, você precisa acionar esse cilindro. Você já imaginou você botar uma bomba enorme lá, para cada 5 minutos você precisar acionar esse cilindro? Então o que você faz? Você põe uma bomba pequena, carrega os acumuladores durante esses 5 minutos, né? Não vai levar isso, logicamente. E a hora que você precisar avançar, no momento que você precisar avançar esse cilindro, você despressuriza, você descarrega esses acumuladores em cima do cilindro e você vai gerar essa ultravasão que você precisa, né? Então ele serve aí como um fluxo auxiliar do sistema, né? Uma energia auxiliar. Absorver choques no sistema é uma função também.
Isso muito mais comum você usar o acumulador de bexiga. Pelo mesmo motivo que eu falei lá quando eu estava abordando ele é um acumulador mais sensível, né? Ele tem resposta mais rápida. Então, um possível pico de pressão, choques no sistema que a gente chama também, né? Eles podem ser absorvidos pela membrana pelo fato de ser uma membrana, um elastômero, né? Então ela se deforma muito fácil e ela vai absorvendo esses choques para dentro do gás, tá? Absorver o aumento de pressão causado pela expansão térmica também, tá, pessoal? Isso também é comum em sistemas hidráulicos. Você tem aí aquecimento no próprio gás, né, como no próprio fluido, e ele tem essa função. A emergência para manter a pressão do sistema ou movimentar um atuador. Por exemplo, eu vou citar um caso específico aqui: turbina hidroelétrica, tá? Reguladores de velocidade ou então reguladores de velocidade não, o fechamento da válvula borboleta para bloquear o fluxo de água, né? Então toda uma turbina hidrelétrica de médio porte, pequeno porte, tipo Francis, quem conhece, por exemplo, aí, de unidades geradoras vai saber do que eu estou falando. Ela tem sim aí uma turbina girando a uma determinada velocidade, tem um sistema hidráulico com servoacionadores controlando essa velocidade da turbina. Mas digamos que, por exemplo, ocorra lá um acidente ou um incidente e você precisa bloquear esse fluxo de água imediatamente. Então, antes dessa turbina, essas turbinas de pequeno porte, elas têm umas válvulas que chamam-se válvulas de borboleta, tá? São umas válvulas para fechar o fluxo de água, tá? Enfim, tubulações de grandes diâmetros. Então você precisa aí de um atuador para essa válvula grande igualmente. Geralmente esse atuador da válvula é hidráulico, é um cilindro hidráulico linear, tá? E quando você tem uma situação de emergência, muitas vezes essa alimentação do motor elétrico da bomba ou do sistema hidráulico em si, né, do sistema principal da bomba hidráulica, ela pode cair, né? Você pode ficar sem energia, você pode então não ter energia para tocar a bomba hidráulica, né, através do motor elétrico. Então o que você faz? E você precisa fechar essa válvula para que ela garanta a segurança, né? Porque afinal de contas você teve um acidente aí, você quebrou alguma coisa. E até mesmo nesse caso aqui é engraçado porque nesse caso o acumulador aplicado ou os acumuladores aplicados, eles acabam tendo duas funções. Uma, a função de emergência para manter a pressão do sistema ou movimentar o atuador, né, em função de emergência, e ao mesmo tempo desenvolvendo o fluxo do sistema, porque ele faz o cilindro avançar de uma forma muito rápida, tá? Fechando rapidamente essa válvula. Então ele atua aqui numa função de emergência, tá? Movimentando o atuador. E daí eu posso citar outras aplicações para vocês, né? Mas como eu falei aqui, o objetivo não é adentrar tão especificamente na função, né? Porque, enfim, o meu objetivo aqui era falar sobre NR13, tá? Um pouquinho e falar NR13 no que se tange a parte hidráulica, tá? Então, pessoal, visto como funcionam os tipos de acumuladores hidropneumáticos, na NR13 o mais importante de tudo é você manter um nível de segurança no lado do fluido, no lado do óleo, que é onde está a pressão maior, tá? E é onde está o nível de risco, porque o gás ele está comprimido dentro de uma área fechada. Já a câmera do lado do óleo, ele está em contato com o sistema, que é onde pode multiplicar a pressão. Então aqui é onde nós devemos ter os maiores cuidados, tá? Então aqui na imagem ao lado, nós temos um bloco de segurança de acumulador, tá? Que ele tem algumas funções específicas. Então, segurança, tá? É conveniente que o acumulador seja descarregado, exceto a pressão de pré-carga do gás, quando a máquina não estiver sendo utilizada. Isso pode ser feito através de uma válvula de registro para a descarga do acumulador. Então, isso entra dentro do vídeo que eu falei lá na aula passada. Quem não assistiu o vídeo
aula passada não, no vídeo passado, no vídeo anterior a este, né? Quem não assistiu o vídeo, eu recomendo voltar e assistir, onde eu falei sobre a importância das normas NR12, 13 e 17 para o ano de 2021, tá? E por que isso vai ser tão abordado. E lá, esse quesito de é conveniente, tá? Na NR12 ele é muito abordado. É conveniente descarregar o acumulador. Na NR12 ele é muito abordado. Por quê? Porque esse bloco de segurança aqui, tá? Ele tem uma função de isolar o acumulador da linha do sistema, tá? Descarregá-lo para tanque e ainda, tá, pessoal, tem uma outra função a qual vai se falar mais abaixo aqui, ó, que é o quê? Que é evitar ou aliviar a pressão numa eventual multiplicação de pressão. Por exemplo, para tornar o processo mais automático, continuando aqui a leitura, podemos utilizar uma válvula de descarga diferencial e pode-se também utilizar uma outra válvula de registro para separar o acumulador do sistema, no caso em que o mesmo não é constantemente acionado. É útil também um manômetro instalado em caráter permanente. Tá? Então nós temos aqui essa válvula que isola o acumulador do sistema, que faz a descarga do acumulador, do óleo do acumulador para tanque, descarregando totalmente a pressão que tem ali dentro. E durante a utilização, durante o uso do acumulador, enquanto a máquina estiver em funcionamento, esse bloco ainda ele tem uma válvula de segurança que, no caso de uma multiplicação de pressão, ele alivia o fluxo para tanque. Essa válvula de segurança, pessoal, ela é calibrada, tá, e certificada pelo fabricante, já na pressão de trabalho especificada. Então você já compra esse bloco com a pressão pré-determinada, tá? E esse bloco já vem com certificado EC, certificado TÜV, depende do fabricante, mas esses produtos são certificados na Europa, tá? Então esses certificados acompanham um databook que eu vou falar para você mais adiante. Então isso aqui ele atende tanto a NR13 quanto a NR12. Essa descarga, tá, ela pode acontecer de forma manual, como esse bloco da imagem, tá, ou de forma elétrica, através da eletroválvula, que é onde eu costumo utilizar mais e gosto de utilizar mais. Esse bloco, como vocês podem observar, é um bloco de pequeno porte, é o menor dos que tem, tá? Mas geralmente em linhas de aplicação. Mas o tamanho desse bloco ele vai variar de acordo com o tamanho do acumulador e com a vazão do sistema, tá? A vazão que precisa passar por esse bloco. Então, de acordo com o tamanho da vazão, você vai ter um tamanho do bloco um pouco maior ou um pouco menor, tá? Então, esses blocos aí, eles variam de tamanhos de 10, 16, 20, 32, então, enfim, são blocos que variam de acordo com a vazão do sistema, tá? Então, aqui, uma aplicação típica, tá? Na norma também fala, NR13, que ele deverá preferencialmente ser aplicado diretamente no acumulador, como é o caso que está acontecendo aqui, né? Ele está diretamente instalado no pé do acumulador, então é a melhor aplicação possível essa, né? Aqui exposta nessa imagem. Falando então um pouco mais sobre isso, falei um pouco do bloco e dos blocos, gostaria aqui de deixar para vocês também uma dica, né, de que o meu conteúdo é um conteúdo mais abrangente e para conteúdos e para informações mais específicas, dimensionamentos, recomendo você a procurar aí um especialista, né, alguém que realmente conheça da área, que conheça sobre a aplicação. Esse trabalho é um trabalho que eu faço em campo, um trabalho que eu faço no meu dia a dia também, né? Mas os nossos conteúdos aqui são conteúdos mais para levar o conhecimento a vocês, são mais genéricos, tá? Então, pessoal, fazendo parte, tá? Não vou me adentrar tanto em NR13, não vou ser tão específico, mas algumas coisas que a norma pede aqui, além do bloco de segurança NR13 que eu mencionei para vocês, ali que eu apresentei para vocês no acumulador, que é onde eu entro mais especificamente, tá? Por meio de um profissional habilitado, tá? É necessário que se faça, enfim, né? Além de especialista, você precisa ser um profissional habilitado, né? Credenciado ao CREA, enfim, que o profissional habilitado é um profissional credenciado ao CREA no Brasil, tá?
que tenha essa atribuição. Então, uma adequação, uma inspeção NR13 de um acumulador, por exemplo, ele deve fornecer um prontuário com alguns documentos, como, por exemplo, o enquadramento do vaso, que eu não mencionei aqui. Então, esse enquadramento do vaso, ele fala a categoria do vaso, de acordo com a fórmula de volume, pressão de trabalho, enfim. Né, a determinação da categoria. O enquadramento do vaso também tem os testes, né, hidrostático, o teste ultrassônico de parede, enfim. Tem aí as suas inspeções de instrumentos, né? Então, as características funcionais, né, do acumulador, manual de operação e manutenção, né, pessoal, muito importante. Como eu falei lá no acumulador de bexiga, é importante a manutenção pelos critérios que eu falei lá, né? Memória de cálculo, desenho da placa de identificação, desenho de montagem, teste hidrostático, declaração de conformidade. Então, tudo isso aí faz parte de um prontuário. Né? Aqui a imagem à direita nós temos aí uma pasta de documentos, e a imagem à esquerda, então, nós temos aí uma exemplificação de uma placa. Né? Geralmente essa placa pode ser uma placa metálica, inox, com clamp, para abraçar o acumulador, ou então até mesmo aqui, como nesse caso, um adesivo vinil no acumulador. Né? Não recomendo que seja assim, mas dependendo da situação que você tem, isso você pode trabalhar dessa forma. Né? Essa máquina aqui especificamente é uma máquina que vai ficar abrigada dentro de carenagem, enfim. Se você tem aí um acumulador exposto, um vaso de pressão de ar comprimido que geralmente fica no tempo, aí sim você tem que ter uma placa de inox em baixo relevo, né, para você manter a integridade das informações do sistema, tá, pessoal? Então aqui é importante eu ressaltar para vocês que essas informações que vocês estão vendo aqui nessa imagem da esquerda, né, nessa placa, nesse adesivo, elas são informações que estão em português, tá? Português do Brasil. Então é importante, se você for tratar de fazer uma adequação, uma inspeção, enfim, adequar seus acumuladores dentro de uma máquina hidráulica, você tem que se atentar à NR12. A NR12 pede as documentações todas em português do Brasil, né? Documentos traduzidos, certificados, né? Com tradução juramentada, tudo isso certinho. Então, como eu já falei no vídeo anterior, que convido você mais uma vez para assistir, a NR12 e a NR13, elas trabalham juntas, né? Então não tem muito como você pode até separar uma da outra, mas a NR13 talvez você vai fazer de forma independente, você pode fazer de forma independente, mas depois quando você chamar a NR12, se você não fez a NR13 pensando na NR12, você vai ter que alterar ela novamente, as inspeções. Tá, pessoal? Então, vou chamar aqui você para a tela do computador mais uma vez, tá? Para que a gente possa finalizar o nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, então, concluído o nosso conteúdo de hoje sobre acumuladores, inspeções de NR13, queria agradecer você de ter ficado comigo até esse momento, tá? Nós já estamos aí com praticamente mais de 50 minutos de vídeo. Tá, pessoal? Eu sei que 50 minutos é bastante tempo, então se você está doando seu tempo para me assistir aqui, isso é porque esse vídeo está sendo importante para você. Da mesma forma, eu estou doando meu tempo aqui para compartilhar esse conteúdo com você. Então nós estamos doando coisas muito importantes, que é o meu tempo e o seu tempo. Então, por quê? Porque provavelmente, da sua parte, porque foi importante para você ter assistido esse conteúdo. Então, se você me acompanhou até aqui, o que eu peço para você, pessoal, se você gostou, compartilhe as publicações, tá? As publicações lá no Facebook, Instagram, no LinkedIn, ou mesmo o link do YouTube. Compartilhe o que você se sentir mais à vontade, com um amigo seu, com um conhecido seu, ou mesmo num grupo de WhatsApp seu, enfim, em qualquer lugar que você sinta que esse vídeo pode ajudar, pode ser interessante para algumas pessoas, né, que trabalham, colegas de trabalho, enfim, para fazer esse conteúdo ele se multiplicar e ele ter acesso ao maior número de pessoas possíveis, tá? Então eu acho que o conteúdo está aí, hoje a internet, o advento da internet está aí,
tá? Você consegue acessar bastante coisa através do Google, enfim, mas os vídeos que eu divulgo aqui, os conteúdos que eu trago aqui são de experiências, tá? Então, experiências de campo aplicada, então isso você dificilmente, você não vai encontrar, tá? Eu digo para você, você não vai encontrar isso no Google. Tá? Por isso que é importante a gente fazer esses vídeos chegar ao maior nível de pessoas possíveis, tá? Agradeço, tá? Você está me acompanhando. Agradeço se você deixou seu e-mail lá na minha página, tá? Agradeço se você compartilha os conteúdos e deixe também seus comentários, o que você gostaria de estar assistindo mais, porque afinal de contas esse vídeo aqui é para você que está me assistindo, né? E eu vou, na medida do possível, vendo esses conteúdos e interagindo aqui, tá? Nesse meio de comunicação. Também peço um pouco de paciência a você nos comentários, nem sempre eu consigo responder, às vezes eu demoro, porque, como eu digo aqui, eu compartilho um pouco do meu tempo com vocês, mas o meu tempo é curto, né? Então nem sempre eu consigo responder, mas eu respondo, tá, pessoal? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.